Olá, seja bem-vindo a mais um Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre um assunto bem bacana, sobre decisões. Sabe que volta e meia enfrentamos decisões importantes na vida que nos deixam confusos. Elas são cruciais e após serem tomadas, voltam-se contra nós e nos moldam. Decisões sobre faculdade, a carreira, o casamento, e continuamos pela vida decidindo sobre mudanças de emprego, número de filhos e se devemos ou não fazer aquela cirurgia. É claro que os cristãos sabem, ou pelo menos deveriam saber ou distinguir entre o bem e o mal. Mas como decidir entre tantas opções? Podemos realmente descobrir a perfeita vontade de Deus em nossas vidas? Podemos cometer desacertos no caminho? Ou isso não terá impacto algum a longo prazo? E para falar sobre esse assunto está aqui o nosso convidado de hoje, o Isaac Pobletti. Seja bem-vindo, Obrigado, Clarice, Isaac. pelo convite. Isaac, você trabalha em Ministérios Pão Diário e é responsável também por uma das áreas de comunicação Isso, em exato, Ministérios. Conte para nós um exatamente. pouquinho sobre o que você faz. Então, trabalho principalmente com rádios em Iberoamérica e Caribe, com rádios de fala espanhola. Certo. E você veio hoje nos falar sobre um assunto bem legal, né? Sobre Sim, decisões. Agora, será que realmente nós estamos cientes das nossas escolhas na vida? Porque é um desafio é. saber escolher. Na verdade, a gente deveria, pelo menos, querer estar ciente da importância das decisões, né? É importante lembrar, porque às vezes a gente esquece, que em qualquer lugar, em qualquer momento da vida, seja cedo ou tarde, a gente enfrentará problemas, situações que nos colocarão em um contexto de conflito. Tem pessoas que enfrentarão problemas uma vez por mês. Tem outras que será uma vez por semana. E tem ainda os coitados que sofrem uma vez por dia. Todos os dias tem algum problema para enfrentar. Mas o que a gente tem que estar ciente é que todos nós passamos, estamos passando ou enfrentaremos problemas. Problemas que demandam decisões que tragam um maior benefício para nós. Qualquer pessoa em são juízo buscaria o melhor para si mesmo. Não é normal você buscar uma decisão, seguir uma escolha, eh, buscando o resultado que te traga maior prejuízo. Não é normal, é até quase patológico, né? Todo mundo quer o melhor para si mesmo, né? É, mas há decisões que precisam ser tomadas, às vezes que tem digamos assim, um teor talvez mais emocional, sentimental, por exemplo, decisões de relacionamentos. Só que hoje afeta muito as pessoas, né? As solteiras, os casados. E tem pessoas que não tomam valor às decisões de relacionamento, né? E são muito importantes. Perguntas como com quem vou namorar, será que essa mulher é a pessoa ideal para me acompanhar o resto da vida? Será que esse homem é o homem certo para mim? Parecem perguntas às vezes até insignificantes ou talvez não tão importantes quanto carreira profissional, vida espiritual, mas são tão importantes. A pessoa que você escolhe pode alavancar tua vida, por exemplo, profissional, ou pode destruí-la. Lembremos de Acabe, né? Olha a mulher que escolheu como esposa, Jezabel, né? Verdade. E olha como terminou. Então, decisões a gente enfrenta todos os dias. Claro que não estamos falando de decisões insignificantes, tipo, o que eu vou comer hoje, que roupa vestir. Estamos falando de decisões que podem afetar o curso da nossa história. São decisões que mexem com a nossa existência, são muito importantes. E veja só, é tão complicado o tema das decisões, é tão difícil de lidar com isso, com os problemas, e ter ciência de que a gente vai enfrentar problemas até os últimos dias da nossa vida, mas é necessário estar ciente disso até para ser feliz. Que
existe veja como é difícil o tema das decisões. Como eu descubro que a melhor escolha, que a melhor opção, que me parece mais vantajosa, que me parece mais apropriada, é a melhor opção para Deus? Porque nós cristãos não só temos que nos preocupar por aquilo que é melhor para nós, também não só temos que nos preocupar pelos conflitos éticos, morais, também temos que descobrir, buscar a vontade de Deus. Então, é muito importante estar ciente do valor das boas decisões. Sim. Agora, quando você falou de problemas, aí é preciso também saber pontuar ou definir o que realmente é problema. Muita gente, como você falou, Sim. tem problemas, muita gente tem mais, tem menos, ou quem não tem até arranja, né? Arranja, acha Tem gente que problema, busca problemas, né? busca problema, cria um. Uhum. E daí, defina para mim alguns tipos de problemas. Então, assim, problemas são perguntas que a gente se faz acerca de discrepâncias que a gente tem entre aquilo que eu desejo ou aquilo que eu espero e a realidade. Todos nós, na nossa vida cotidiana, na nossa vida social, enfrentamos acontecimentos que vêm a se opor, a confrontar nossos desejos e as nossas expectativas. Então, mas para que o problema seja um problema, eu vejo que precisa de dois quesitos que são importantes. Primeiro, o problema deve gerar perguntas, deve gerar uma necessidade de respostas. Mas antes disso, precisa existir, em segundo lugar, a vontade de resolver o problema. A decisão também, né, de você responder essas perguntas que o problema te apresenta. Ótimo, então aí a pessoa precisa pensar bastante, se perguntar, é isso? Precisa se questionar. Se questionar. Se o problema, digamos, se o problema, entre aspas, não te gera perguntas, não te gera questionamentos, dúvidas, uma certa desorientação, então não é um problema. Mas não só isso, você precisa também ter vontade de resolvê-lo. Se você não quiser resolver o problema, não tiver disposição de resolver, então não é problema. Você está fugindo do problema. Mas decisões é o caminho para você enfrentar o problema, não para fugir. E eu gostei do que você falou sobre disposição. E eu quero continuar falando sobre isso no próximo bloco, pode ser? Você que está aí ligadinho conosco, não sai daí, porque a gente já volta para continuar esse assunto. Voltamos com o Vida e Atitude, nosso bate-papo de hoje está muito legal. Estamos falando sobre decisões e como é importante a gente saber tomar as decisões ao longo da vida, não é mesmo? E o Isaac Poblete, ele é chileno, olha só, e ele tem um português maravilhoso. Sotaque, né, para perceber. Mas é muito bom o seu Às vezes a gente perde umas palavras, tenta achar, mas a gente se vira.
Olha, eu estou gostando de ouvir Obrigado. o seu português, está bem bonito. Obrigado. Isaac, então, nós no primeiro bloco falamos um pouquinho Sim, já sobre isso, né? E você falou sobre ter disposição, então nós precisamos ter essa sim, disposição para realmente ver que o problema existe para resolvê-lo, não sim. é? Disposição é muito importante porque quando a gente enfrenta problemas, a gente tem. O que que é um problema? Vão aparecer restrições. Então, você vai ter muros que pular, eh, inimigos que vencer. Então, a vida é como um jogo de xadrez, está cheio de regras. Então, você precisa conhecer essas regras, esses limites, essas restrições. Muitas dessas restrições são necessárias. Por exemplo, existem possibilidades implícitas e explícitas. As explícitas, por exemplo, as leis de trânsito são regras necessárias. Por mais que a gente não goste de andar a 40 quilômetros por hora, e a gente quer andar a 80 e 60, as leis são claras, são evidentes. As possibilidades explícitas são muito mais claras. Agora, e as implícitas? É muito mais difícil de perceber. Por exemplo, algumas regras morais, o bom senso, por exemplo. Tem pessoas que não têm bom senso, tem outras que têm. Também não existe um manual que você venda numa livraria dizendo essas aqui são as regras de bom senso. Mas o mau senso, se é que existe essa expressão, pode gerar problemas no trabalho, relacionamentos. Então, restrições, existem muitas restrições. Idade é uma restrição, a condição socioeconômica é uma restrição, a geografia, Clarice, a personalidade é uma restrição. Sim. E entender as restrições, entender os limites, falando agora de questões morais, é muito importante para a gente não transgredir, para não passar esses limites, essas fronteiras do inapropriado, do indevido, do imoral, porque a gente tem uma responsabilidade, tanto no sucesso ou em seu defeito extremo, uma punição, um fracasso. Então é muito importante. Certo? E hoje nós vivemos então em uma sociedade em que os conflitos eles são muitas vezes buscados para serem resolvidos em lugares errados, não é? Sim. E daí como é que fica então nós como cristãos? Como é que fica essa história, né? A gente é cristão e a gente precisa resolver esses conflitos, esses Sim. problemas. Como? Então, primeiro pensemos na ideia, o conceito de conflito, como a gente entende na cultura popular. O conflito vem de ideias da cultura greco-latina. É muito simples. A ideia de um protagonista e um antagonista, né? Duas forças antagônicas que se opõem, estão brigando. E essa ideia foi aperfeiçoada, eu sou da área do cinema, né, da dramaturgia, então essa ideia foi aperfeiçoada pela cultura anglo-saxona, né, para a dramaturgia inglesa. E foi criada a teoria do conflito central. Um exemplo bem rapidinho. Vamos pensar no seguinte filme. Um jovem sonha com ser pintor. Se prepara, tem todo o talento, todo mundo pensa que vai ser o futuro Picasso, se prepara para estudar, está indo muito bem, e de repente tem um acidente gravíssimo e perde as mãos. Na dramaturgia, isso seria considerado uma tragédia. Só que tragédia não gera conflitos. Não é um problema ainda, é só uma tragédia. O que seria um conflito? Será que nosso personagem principal vai desistir do seu sonho ou vai continuar? Daí a gente descobre que ele faz a terapia, continua lutando, recupera o sonho e diz, vou voltar a pintar. Começa a pintar, mas já não com as mãos, senão segurando o pincel com a boca. Ou com os pés. Ou com os pés, como existem casos assim. Então, conflitos. As pessoas entendem de conflitos. Por quê? Porque, por exemplo, a morte é uma tragédia, mas o luto é um conflito. A perda do emprego. Isso é uma tragédia. Hoje no Brasil é gravíssimo. Sim. As famílias estão sendo afetadas por causa disso. Mas a perda do emprego é só uma tragédia. O conflito mesmo vai nascer quando a pessoa decidir se desistir, ir no boteco, encher a cara, como muitos fazem, ou não, eu vou lutar. Agora, existe um sociólogo que se chama George Simmel, diz que hoje ficou pior, né?
estou citando ele, é muito mais antigo, do século XIX, mas o que ele fala se aplica hoje. Hoje a gente vive não só entre duas forças, a gente está no meio de inúmeros conflitos que nos circundam. Estamos rodeados de múltiplos conflitos. Então, nossa vida se tornou mais complexa. E assim também as decisões. E a própria pressão da sociedade, né? Muito. Informação, muita coisa, né? Certo. E, bom, você falou sobre os problemas, sobre Sim. os conflitos e a disposição para resolver. Mas existem formas perigosas também, né, para resolver esses problemas. Quais são? Sim. Então, nós cristãos temos existem algumas formas que a gente procura que não são, às vezes a gente pensa que são uma solução, ou são um sinal de Deus para tomar uma boa decisão, mas às vezes não são. Por exemplo, eu quero citar só a paz. Muitos pensam que sentir paz já é gera uma convicção, eu estou sentindo paz, então eu acho que é uma boa decisão. Mas a Bíblia não mostra isso. Por exemplo, Jonas estava indo para o lugar errado e ele estava dormindo numa boa no barco. Estava com uma paz tão grande que ele estava dormindo, teve tormenta, não sentiu nada. Mas a paz dele era muito distante da vontade de Deus. E por outro lado temos o próprio Jesus. Jesus sentiu uma angústia tão grande antes da cruz, não sentiu paz, sentiu angústia. Todavia, essa angústia estava submetida, estava no centro da vontade de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado de que o nosso coração, que é enganoso, ou do que a moda, ou de comentários vindos de qualquer pessoa, influencia a nossa decisão. As decisões, quando mexem com nossa história, com nossa vida e com a vida daqueles que nos rodeiam, que estão ao nosso redor, precisam ser tomadas com muito cuidado. Realmente. Que bom aprender tudo isso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos, Isaac, para continuar o nosso bate-papo. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje o nosso bate-papo é sobre decisões. E você, sabe tomar as decisões certas na sua vida, no dia a dia? É sobre isso que estamos falando aqui com o Isaac Poblete. Isaac, é muito bom falar sobre esse assunto. Agora, para nós cristãos é importante a gente saber a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus na hora de tomar essas decisões? Sim. Na verdade, esse deveria ser a primeira guia que a gente tem, né? Antes do que o nosso próprio benefício, é buscar a vontade de Deus, né? Mas para encontrar a vontade de Deus, eu acho que o principal caminho, talvez o único, em que a gente possa confiar plenamente, é a palavra do Senhor. Então, a gente tem que ler a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, do início ao fim, em fragmentos, na totalidade, perguntar, buscar, tentar achar as respostas. A toda hora, é urgente. Não à toa, Deus manda inúmeras vezes, no Antigo e no Novo Testamento, de meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é suficiente para nos guiar nos conflitos da vida. Então, devemos tomar o valor, não só da oração, não só de se congregar, não só de ir na igreja, sino também cultivar
uma relação de intimidade em que a gente possa também ouvir o Senhor. A gente é muito bom para falar com Deus, mas a gente não se dispõe muito a ouvir o que Deus tem nos para dizer. A Bíblia é o segredo. Sim, e às vezes os ruídos do mundo, eles não nos deixam Sim, ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente. é, É no silêncio que a gente realmente sim, ouve, né, o que ele tem para nos dizer. E a meditação da palavra, como é sim, importante, né, tem- Isaac? E a Bíblia nos traz muitas sim, passagens, sim. inclusive, que nos ensinam a como tomar essas decisões. Sim, tem gente que tem, às vezes a gente se encontra, eu mesmo também, com dificuldade de, eu vou abrir a Bíblia, vou ler. Às vezes a gente está nesses momentos que a gente, parece que a Bíblia se torna pesada, se torna uma pedra. Os problemas mesmo, as angústias do dia a dia. E existem formas de facilitar nossa leitura, nossa compreensão. Os devocionais, por exemplo, são importantes, livros. Então, existe hoje tantas formas de a gente estar próximos, grudadinhos à palavra de Deus, Sim. a gente tem que aproveitar. Eu sou uma pessoa que usa muito o devocional, o pão diário, né? Que eu uso, que é o do dia a dia ali. Porque assim, o devocional, ele traz pra gente um guia de como ler a Bíblia. A gente acaba lendo a Bíblia o ano inteiro, todos os Sim. dias, porque ele te leva à leitura bíblica. Ele traz o Sim, assunto e ele te leva à leitura. Eu acho fantástico sim, isso. sim. É muito importante a gente ter, sabe, ter recursos que enriqueçam a nossa busca na palavra do Senhor. Traduções, outras versões da Bíblia, é importante, porque isso também demonstra a nossa paixão pelo Senhor, de ouvir. Quando você está apaixonado, você quer ouvir a pessoa, né? Certo. E agora tem as pessoas também que já tomaram uma decisão errada, digamos assim. E parece que ao ver dessas pessoas não tem mais solução. O que fazer? Já tomou a solução errada, e agora? Então, Deus, temos que lembrar que Deus é o mais interessado em que a gente tome boas decisões, né? Eu acho que existem três princípios principais que a gente tem que lembrar. Liberdade, Deus nos dá liberdade. Você lembra dessa parte em 1 Coríntios 10, Sim. em que Paulo diz, olha, vocês estão sendo convidados para ir jantar com os amigos. Vocês não sabem se a comida foi feita para os deuses ou não. Vão lá, compartilhem com eles, né? Não fiquem perguntando paranoicos se a comida foi feita no templo pagão. Mas se vocês descobrirem que foi feito de fato para um deus pagão, então que a decisão fique na sua consciência. Então Deus nos dá essa liberdade também. E a segunda, e no mesmo livro, veja que 3 capítulos depois, em 1 Coríntios 13, Deus também nos dá outro conselho na hora das decisões. E que é muito importante, a gente esquece o amor. Nossas decisões também têm que ser pautadas no amor. No amor por si próprio, sim. No amor primeiro, no amor a Deus. Né? Será que isso aqui, que a decisão vai honrar ou não a Deus? E o amor aos outros, porque as nossas decisões influenciam, afetam as pessoas que nós amamos, primeiramente. Sim. E terceiro, muito importante, é a humildade. A humildade é importante. Você lembra desse fragmento de Filipenses maravilhoso, capítulo 2? Que Jesus se diminuiu, de ser Deus, se fez homem. Se humilhou a tal ponto, eu acho que foi a maior humilhação da história. E nós, muitas vezes, temos que pautar nossas decisões também numa atitude humilde, de submissão também. Aceitar nossas circunstâncias, não ser arrogantes na hora de tomar decisões. E bom, existiam outros conselhos rapidinhos que dá para dizer, né, para o amigo que está nos assistindo. Importante também se conhecer, conhecer as nossas fraquezas, conhecer nossas fortalezas. É muito importante porque muitas vezes a gente pode tomar decisões guiados pela nossa própria carne, por assim dizer, pelos nossos próprios desejos egoístas. Também é importante conhecer as circunstâncias, o contexto do problema. Quando você começa a analisar o contexto do problema que está te afetando, você pode às vezes descobrir de que o problema não é tão problema como você imagina. Então é importante você analisar a situação com calma, respirar um pouquinho e investigar, por assim dizer. E bom, e por último, se cercar de bons amigos, amigos cristãos, amigos sábios de confiança que você saiba que eles vão vir com sinceridade, te dar um conselho em amor e com justiça e pautado na vontade do Senhor.
Muito bom. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Sim, exatamente. Bom, Isaac, falar com você sobre esse assunto e como é importante a gente ter tudo isso em mente, né? E pôr em Sim, prática, porque tem que ler, tem que orar, mas pôr em prática, né? Reconhecer nossos erros exatamente. e tentar acertar. Sim, Isaac, muitas pessoas que estão nos assistindo hoje, tanto pela televisão como pelo YouTube, talvez queiram saber mais sobre esse assunto. sim, Como fazer daí? sim. Tem muita gente que busca, claro, tem muitos livros sobre decisões na área financeira, em gestão, administração, né, conflitos, mas para quem é cristão e quer saber como buscar encontrar boas decisões, seguir boas escolhas e seguir a vontade do Senhor, eu recomendo um livro que eu gostei muito, é de Ministérios Pão Diário, que se chama Decisões Fazendo Escolhas com Sabedoria. E é um livro muito bom, eu super recomendo. É um livro de fácil leitura, profundo no seu conteúdo, muito bíblico e vai abençoar. Eu acho que todo mundo precisa ler, porque todos enfrentamos problemas que demandam de nós boas e sábias decisões. Certo. E a pessoa pode acessar o link, né? Exatamente, publicações pãodiario.com.br. Lá dentro no portal vão encontrar o livro, fácil de adquirir, muito bom, super recomendo. Perfeito. Então, Um livro muito bom. pãodiario.org. Acessa lá para você saber mais sobre esse livro, sobre esse assunto que nós falamos aqui. E com certeza também os devocionais, Pão Diário e Sim. outros livros que você comentou Sim. aqui com a gente. Que bom, Isaac. Vamos terminando por aqui. Nosso Obrigado. tempo já Obrigado pelo terminou. convite. Venha mais vezes para a gente falar sobre esses assuntos tão importantes. No dia a dia a gente precisa, né? Falar sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida e parabéns pelo Muito seu obrigado, trabalho, Clarice. pelo que Deus você abençoe tem também. feito na área da comunicação. Querido amigo, que bom saber que você esteve mais uma vez em mais uma edição do Vida e Atitude e acompanhe o nosso próximo encontro. Será muito legal ter você junto conosco. Deus abençoe.